Opa, pessoal, bem-vindos ao Dark Room. Meu entrevistado dessa semana é um cara engajado na luta do hip hop. Ele é apresentador e é rapper. Eu gostaria de convidar o meu caro colega Anderson Passo para gente trocar uma ideia aí. Beleza? Conhecido por Hot Black, né? Oi. Ficar mais Pô, íntimo. já começou então, já chegou na minha primeira pergunta, né? Hot Black. Eu falei Anderson, mas eu fiquei, pô, será que o cara quer que chame ele de Anderson ou de Hot Black? Por que Hot Black? Cara, quando eu comecei no hip hop, o apelido de rua do skate, que era Ganso, e também era muito típico da rapaziada do skate, você tem um nome de bicho. Tanto é engraçado que minha avó uma vez recebeu uma ligação de um cara que chamava Lula. E o outro ligava era sapo, o outro ligava era pato, era só bicho. Quando ligou um cara que disse que o nome era Ricardo, ela disse, olha, ligou um cara com nome estranho aqui pra casa. Você tem ideia de era tão comum, mas na época do skate. Ganso foi um nome conhecido, né? No cenário do cenário do skate, quando eu comecei. Foi depois do skate que eu conheci o hip hop. Isso em que ano? Eu comecei a andar de skate em 91 e em 93 já estava brincando ali com as primeiras rimas dentro do hip hop. Em 92, agora tem uma história que meio que retrô. Em 88 eu dançava break sem saber que o break fazia parte do hip hop. Olha que louco. Você vê como é que eram as coisas, a informação não chegava direito e você acabava... Isso a gente está falando de que bairro? Era aqui mesmo, em Aracaju? Aqui mesmo. Eu sempre fiquei dividido entre Porto Dantas, Bugio e Médici. O Médici, tipo, a casa dos meus avós. E Bugio e Porto Dantas é porque sempre tinha um conflito familiar, minha mãe é Bugio. Tinha um conflito lá, voltava para Porto Dantas e a gente ficava meio que cigano nessa caminhada todinha. Então, o Ganso circulou pela cidade de Aracaju, andando de skate, mas dentro desses três espaços especificamente. E aí chegou no Hot Black. Então, era aí que eu ia perguntar, pô, a gente está se estendendo na história, você ainda não explicou. Porque o Hot Black, o Ganso, na linguagem do hip hop, principalmente São Paulo, fala que é o cara que entrega os irmãos na quebrada. Tipo assim, isso não é legal. A ficha ruim. Então, pra não ficar Mano Ganso, na época eu até assinava Mano Ganso, mas quando eu comecei a encontrar algumas pessoas, o cara fala, Ganso não é legal, cara. Mano Ganso, isso é sujeira, não sei o quê. Pensa um outro nome. E influenciado, inclusive, por artistas a qual eu admiro até hoje, o Mano Brown, o Ice Blue. E eu pensei em algo que pudesse combinar com a negritude e o calor do Nordeste. E aí foi o Hot Black. Na orelha mais na frente falou, por que não preto quente? Mas eu falei, depois de 10 anos à frente, no começo até podia ser preto quente. Mas na época o nome também soava muito bem, a rapaziada estava... Todo influenciado pelo nome. Mas nessa história aí, então, o Ganso morre, nasce o Hot Black... Tá os dois juntos, ainda tem esse... Mas você ainda sai de skate por aí ou a coisa não... Você tá quantos anos? Com os 2 anos, 32, feito no último dia 27 de março. Não sei se dá mais pra brincar de skate, não. Se cair, morre. Rapaz, dá umas manobras, mas nada assim. Como antigamente, que tinha coragem de encarar uns gaps muito Mas aí altos, o cenário hoje muda, né, Hot Black? Então, tipo, hoje o que entra em vigor, o quê, na sua vida? É a música. A música. O skate é uma diversão mensal, trimensal, semestral e aí anual, às vezes. Agora vamos falar dessa questão musical, porque aí quando a gente fala a questão do hip hop, a questão do rap, aqui em Sergipe, esse cenário, ele existe, ele é emergente, ele está crescendo, me explique, porque é bom. Desde 88, a gente já tem indícios do hip hop em Aracaju, no estado como todo, mas a capital sempre foi quem mais se comportou em respeitar e entender o hip hop. O Break Bronca, que foi o primeiro grupo de break, virou um grupo de rap, Bronca e Cia, e eu entrei nesse processo em 93 para poder fazer parte. Como músico? Como rapper, né? Como cantor. Tá. Automaticamente, lá para cá, a gente tem toda essa trajetória do hip hop existindo em Sergipe, mas muito gueto, muito pequeno. A gente tem quando a gente fala em gueto, a gente está falando de novo nesses bairros que você já tinha citado, Médici e tal, ou aí a gente está indo bem para a Zona Norte mesmo, uma coisa bem pequena, enfim. Bem mais entre a Zona Norte, ali entre Japãozinho, Porto Dantas, um pouco da extensão Zona Noroeste, ali Bugio, São Carlos, estava muito preso àquelas regiões. Mas quando eu falo gueto é porque o próprio momento pedia um entendimento do que era o hip hop. Até a gente se chamar de Hot Black, entender o que era rap. Eu falei pra você que eu dançava break em 88 sem saber o que era. Então esse gueto era um pouco da falta de informação. Mas aí, vivendo todo esse período, tentando construir uma nova cena, a gente tem um desenho diferente do hip hop nos últimos 10 anos. Porque ele começa a fazer uma ocupação de outros territórios,
ocupações inclusive de espaços políticos, espaços na via institucional. O hip hop no Brasil começa a amadurecer, dialogar com outros setores, e não é diferente de Sergipe. Vocês começam a buscar, tipo, agora as referências elas já são mais presentes, vocês viajam, vocês participam, sei lá, do cenário do hip hop no Brasil e aí começa a refletir aqui, ou também ainda não... Também, hoje é muito próximo. Hoje, tipo, se eu bater o telefone aqui, na sequência tem do KLJ, que é o DJ do Racionais. Pô, se a gente pensasse isso há 4 anos, 6, 10 anos atrás, era impensável. A gente só estava vendo o pessoal na capa do disco. Então, era uma distância. Também a música, como a gente só tinha como referência ali o vinil para a cultura do hip hop. Logo depois o CD vai chegando e vai tentando substituir isso. Era muito difícil você, inclusive, ter contato com essa própria produção. A internet fez com que as coisas se aproximassem. Até a gente também conseguiu mostrar trabalhos mais rápidos pela cena do eixo Rio-São Paulo. Você citou aí, agora me vem uma pergunta, você citou a questão do gueto. Hoje essa palavra gueto, ela ainda existe ou ela não é bem assim, ela hoje enfim, somos não queria dizer time, mas como é que eu posso falar? Uma agremiação, um grupo. Sim. Gueto se usa ainda, gueto? Ou não é? Não é uma palavra comum hoje das pessoas tentarem fazer com que esse termo, gueto, traga para, de repente, essa juventude um espaço de estranheza, de se relacionar. É muito mais bem assim, eu vou para o meu gueto ali porque naquela comunidade eu tenho as pessoas que me entendem e eu entendo aquelas pessoas. Automaticamente esse termo gueto é associado. Agora, as portas hoje estão cada vez mais abertas. Fruto também, falando desse do tempo hip-hop, todo. Falando do hip-hop, o hip-hop buscou se ausentar do gueto, não da questão da sua origem, mas também fazer com que o hip-hop saísse da periferia e fosse para outros espaços. Como eu mencionei, é uma trajetória ascendente. A rapaziada está buscando isso e tem entendido que isso a gente tem nomes, você já falou, os Racionais, enfim, Racionais no cenário nacional. Mas aí quando a gente vem aqui para Sergipe, no caso, vocês são os primeiros. É por aí a história ou não é bem assim? O Mensagem Negra é um dos principais, dos primeiros, assim, eu digo principais pela história e a permanência no hip hop. Quando nós continua ainda? Continua, né? Até o presente momento a gente está na ativa. Até hoje. Com disco lançado, música lançada. Mas a presença em shows, como é um mercado que aí precisa que a gente mesmo acabe virando produtor, consumidor, é todo mundo misturado. Tem que estar trabalhando junto, fazendo a coisa acontecer. Automaticamente, você não vai conseguir ver muito, né, na mídia, a não ser essa mídia que circula nesses próprios guetos, tipo as atividades de comunidades. Os projetos mais militantes do que artísticos, do que falar que o cara é um artista de rap. O cara é mais um militante, é um ativista da cultura como um todo. Isso falando no Brasil. Acaba sendo até mais do que um artista. É um artista e um militante. Enfim, talvez até seja maior que se fosse apenas um... um mero artista que estivesse ali figurando. Eu acho que até fica mais bacana, funciona melhor. Enfim, mas tem que ser assim, né? Então, aí só pra gente trazer, quando é que a gente fala que gueto? Porque a gente referencia enquanto periferia em qualquer lugar, é o meu espaço por quê? Porque lá eu me identifico, respeito as pessoas que lá estão, e lá também existe esse respeito mútuo. Então a gente automaticamente se referencia e faz uso nos discursos, faz uso nas letras de rap para não perder a sua essência de identidade. Você fala essa questão de projeto e tal, e aí rolou o primeiro projeto na área do grafite aqui, qual foi o nome mesmo? A gente tem vários projetos acontecendo. Recentemente nós tivemos uma junção da educação com o primeiro encontro sergipano de grafite, foi isso, né? Não dá para intitular o primeiro encontro, porque essas cruzes de grafiteiros estão se encontrando cotidianamente nas suas comunidades. Esse teve o foco como educação e arte. Então, para esse tema, foi o primeiro, porque buscou inclusive uma relação de você aproximar a arte, a educação e esses artistas ali daquela comunidade, especificamente São Carlos, entender que a escola é um espaço onde ele pode aprender mais, pode ajudar a preservar mais e pode também fazer com que a arte dele seja desmistificada, cria um certo valor. Se cria um respeito, né? A gente sabe que a questão do grafite é mais também cabe o respeito ali. Entender não é chegar e fazer uma bobagem, enfim, numa parede, onde quer que seja. Mas, enfim, é construir uma imagem, uma identidade visual, a sua, porque cada um tem a sua. Eu acho que é mais ou menos por aí. E aí, em cima disso, você respeita o outro, respeita o espaço do outro. Acho que esse lance de acabar respeitando o espaço do outro é que é bacana também, né? Dentro da cultura da rua, existe um respeito entre grafiteiros e pichadores no quesito. Quando alguma arte do grafite é colocada na parede, geralmente os pichadores a galera que faz
pichar por cima, porque é um desrespeito da rua. Como eles estão ali no contato, e muitos dos pichadores acabam se tornando grafiteiros. Tem isso também. Um trânsito tranquilo. Então existe esse respeito. E os próprios grafiteiros, entender a arte, a técnica que é usada, o valor que é agregado a cada trabalho daquele ali, para que ninguém se julgue melhor. Quando a gente fez esse encontro e premiou o melhor grafite, a gente premiou a melhor abordagem sobre educação usando a arte grafite. Mas não que ali era o melhor grafiteiro. Vamos voltar um pouquinho nessa questão dos projetos e tal. Aí a gente ficou focado muito nesse do grafite e tal, mas eu queria que você citasse outros que você participa, ou que pelo menos você, não que você participe como organizador, enfim, idealizador, mas que você participe como uma pessoa que apoia. Enfim, a gente tem esse tipo de trabalho aqui, ou você ainda acha que a gente precisa aprimorar mais? Eu seria injusto se eu falasse que não tem. Hoje nós temos uma cena já construída e é fruto daquelas pessoas que acreditaram, né, na história do hip hop. Vestiram a camisa e disseram, não vou esperar aqui enquanto um artista que espera alguém vir contratar seu show. Vou correr para fazer essa cena acontecer. Então, o histórico das atividades, desde a família ativista, hoje Nação Hip Hop Brasil e as diversas entidades que existem de hip hop, tem feito com que essa cena seja presente. Então, se a gente entende hoje espaço na TV com o programa Periferia, que é um canal importante de você dialogar... Rapaz, calma que a gente chega já. Aí você já está pulando aqui. Não, você vê que são projetos, porque tudo chega nisso. Programa de rádio, a gente vai tocar mais... Está culminando na... Mas então vamos logo tocar no assunto. Tudo isso chega dos projetos que acontecem. Se a gente pega o projeto Sintonia Periférica, a Passarela do Hip Hop, o Nós no Centro, o Grito da Periferia, a Caminhada do Hip Hop pela Paz... Isso tudo aqui em Sergipe. Tudo aqui, que vai acontecer, foi acontecendo ao longo desses 10 anos. Isso porque, enfim, então eu sou cego, eu não sei, mas tem dificuldade de se levar isso para o resto da sociedade ou é difícil se pular determinadas barreiras com relação, sei lá, à divulgação? Porque você falou tanta coisa aí, alguns eu já ouvi, alguns eu até sei e tal, mas muitos não. Então, no começo existia, inclusive, essa imagem do hip hop não dialogar com os meios de comunicação. Até pelo desrespeito. Era uma atividade marginal, o Rock Black. É visto ainda como uma atividade marginal ou não era assim, enfim? Porque é como você enxerga a cultura. A gente agrega valor a algo que a gente se identifica ou desmerece. Então as pessoas que veem o hip hop como algo que não constrói, não aglutina, não faz com que a juventude de repente construa um novo pensar, vão ver ele como algo marginal no termo pejorativo, porque tá à margem da sociedade, já se torna um marginal. Todos nós estamos. Então, qual é o desenho que a gente encontra? Na época ali, 2003, um pouco antes, mas vamos pegar 2003 para cá, o hip hop, já promovendo essas atividades, tinha vergonha de chegar para dialogar com algumas partes dos setores da comunicação, por causa da imposição, inclusive, do eixo Rio-São Paulo, a denúncia de não ir na TV, a denúncia também refletia aqui, né? Reflete, porque você acaba sendo influenciado pelas pessoas que você ouviu, aprendeu a gostar da música. Mas aí foi amadurecendo. O próprio hip hop, no contexto geral, falando no nível de Brasil, foi amadurecendo e encontrando seus espaços. E aí percebeu que era melhor que a gente fosse protagonista da história do que ser o sujeito que vai ser mencionado no elemento da pesquisa. Entendeu? Não ser mais aquela figura exótica que as pessoas vão para lá fazer a pesquisa sobre. O que é contratada para fazer um show em determinado, sei lá, movimento, enfim, até político, e mostrar que existe também aqui. Você não é isso, nesses momentos. Não, vamos lá, vamos ser sujeitos de direito também, vamos propor. E aí foi criando os espaços. Então, boa parte dessa atividade que você desconhece é porque existia, inclusive, essa limitação de algumas figuras que estavam no movimento à frente, tentando promover essa atividade, mas com às vezes vergonha de querer falar mesmo, porque fala na linguagem da rua, falar é nós, né? Tem a linguagem que só o humano da comunidade entende, e aí, se eu chegar lá e for falar gíria, o cara não vai entender. Mas hoje essa linguagem é até meio que imitada, enfim, essa linguagem hoje vira moda. O I, do nós, chega até estranho. Eu tava um dia desse fazendo uma análise, quando o cara, até na TV tá comum, o cara fala, é nós. O I já foi colocado, nós. O cara quando fala nós, parece que o cara tá com um problema na boca. Fala, esse bicho tá se achando, o que tem na boca dele? Nós. Então não fala nós. Então, naquela época se tinha vergonha. Nessa relação, na comunidade, o pessoal trocava ideia tranquilo. Pelo que você fala de 2003 para cá, é mais ou menos isso mesmo. Hoje a gente vê essa questão, enfim,
da linguagem, ela evoluindo, e a molecada toda vai falando, enfim, e aí sai, sei lá, da Zona Norte e passa para todas as zonas, em todas as cidades. E eu acho que é bacana, né? Falando em Aracaju, a gente tem muito mais a Zona Norte como zona periférica. Mas não é, né? A gente sabe que a gente pegar o Zona o Sul, pessoal da Zona Sul também. A extensão da Zona Sul, uma extensa periferia. A Zona Oeste também, terminando ali no bairro América, porque depois já entra para Aracaju é uma grande periferia, na verdade, né? Eu vejo assim, porque tem essa questão mesmo. Se tiver em torno do centro, tudo é periferia. Agora, economicamente afastado do poder de ter uma praça legal, de ter um espaço para a prática do lazer e tal, a gente consegue rapidamente diagnosticar que é uma periferia por causa dessa ausência. Quando você fala isso, essa questão da música, a questão do hip hop, do rap, enfim, do grafite, meio que chama a atenção da galera aí, dos governantes e tal, para, aí vamos chegar, vamos construir uma praça aqui, vamos melhorar a situação da rua. Existe essa comoção também que brinque com o político, ou ainda não é assim o Hot Black? Toda ação do hip hop, ela tem um protesto seja o cara cantando um rap, seja um grafite, o b-boy dançando, ele tem um protesto por trás de toda essa execução. Não seria diferente na cena local a gente não fazer esse protesto, mas um protesto não só de dizer, ei, por que você não fez? Não, gente, por que também eu não fui para lá pedir? As pessoas às vezes ficam esperando as oportunidades ou as alternativas aparecerem nas portas e não vem. Não vem mesmo. Não vem. Você tem que ter uma visão muito, muito cuidadosa para você ficar justamente ligado a essas possíveis possibilidades que estão passando pela sua frente ali e você não consegue ver. A periferia está cheia dessas armadilhas. Tem oportunidade na porta da escola, que é o menino só entrar para poder entender a aula. Tem oportunidade dentro de um espaço religioso, porque ele vai lá para poder entender a orientação religiosa que vai estar sendo passada. Tem oportunidade dentro de casa, quando a mãe diz, menino, não vá para cá, e ele vai para o outro lado. Então, tem várias oportunidades sendo dadas diariamente à juventude. Mas, se a gente não consegue ter clareza de que aquela oportunidade vai passar, automaticamente a gente não vai chegar a fazer a cobrança ou estar ocupando os lugares que precisam ser ocupados. Fazendo essa relação com a política, caiu a ficha também para o hip hop e dizer bem assim, não adianta mais a gente falar que a política não serve, a política não presta, porque daqui a 4 anos vai vir o filho do filho, vai vir sempre a mesma hierarquia familiar e nós vamos estar sempre reclamando e fazendo os mesmos protestos. E fazendo as mesmas coisas, voltando do mesmo jeito. Não é essa a alternativa para o hip hop, dizer bem assim, ou a gente vai ser protagonista e passar a ocupar ser um desses, porque dizem que esse negócio não presta, mas por que só está do lado de lá? Não presta, o problema é que eles não estão usando da forma certa. Era uma das coisas que a gente usava na frase do é tudo nosso. Se a gente entende que a política é uma arma que pode ser apontada na direção certa, aí a gente vai entender o estrago que ela pode fazer. O problema é que a política sempre esteve apontada para a nossa direção. Então, aí chega a hora de pegar essa arma e apontar para a direção certa. A arma no sentido de dizer o poder que ela tem de transformação. Porque ela quem diz, o rap pode até dizer, olha, o preço da passagem, o preço do pão, o preço da cesta básica, a rua e tal. Mas amanhã vai continuar do mesmo jeito. É a política que tem poder de determinar se amanhã vai baixar aquilo ou se não vai subir aquilo, se aquela rua vai ser consertada e tal. Então, por isso que a gente faz esses debates constantes, essas reuniões, faz essas músicas, está dentro desses espaços para poder dizer assim, epa, clareou para nós, agora a gente quer. Vamos junto no mesmo bar. Ótimo. Mas aí você falou agora, você falou a respeito de algumas temáticas, né? A questão do ônibus e tal, e me veio uma pergunta. No Mensagem Negra, você falou, você lançou um CD recente. Enfim, é o grupo que você participa também. Quais são os temas presentes? Esse CD, qual é o número desse CD? O Mensagem Negra com esse último disco, é o terceiro. O primeiro foi uma demo, foi Voz da Favela. A segunda, a gente teve como se a gente juntasse algumas músicas que estavam guardadas e a gente já tinha lançado, cantado tipo em 93, 94. E pudesse deu uma melhorada na coisa, enfim, na qualidade. Mas, como eu falei, a gente tem um projeto que, ao mesmo tempo que proporciona para a periferia uma aproximação, uma atividade de lazer, também desperta inveja no próprio movimento também. Então... E tem esse lance de rivais dentro da coisa em si? Como é o rival do time... Mas isso é uma merda, na verdade. Isso enfraquece, né? Mas são tão poucos, né, nesse conjunto e automaticamente ainda
se fragmentar. A gente pode enumerar quantos grupos a gente tem hoje aqui no estado? A gente pode dizer assim que em número, o cara que canta rap, ele pode até se intitular grupo, mas pela estrutura mesmo de ter um par de toca-discos, tem um pessoal que já escreve, já apresentou, a gente tem em torno de uns 30 nomes. Vamos agora falar um pouco da PRP, né? Enfim, eu acho que o legal da gente estar no estado pequeno é que a gente conhece as pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo trabalho na área de comunicação, conhece os outros colegas também, enfim, e eu acho que isso é bacana. Mas me fala a respeito do Periferia. Nós temos 2 programas, temos o programa na TV e temos o na rádio. O da rádio é o Império Periférico. Que vai ao quê? Todo domingo? Todo domingo, das 18 às 20 horas. Das 6 às 8 Faça logo a propaganda. Das 6 às 8. Que surgiu primeiro, foi pro ar primeiro, né? Surgiu muito próximo ali o Periferia e o Império Periférico. O Império veio primeiro, mas até porque é mais fácil também, né? Rádio. Você tem a produção, eu precisava criar essa relação com o equipamento que estava à disposição e começar a pôr em prática. E logo depois veio o Periferia. Em setembro de 2007 a gente conseguiu estrear o primeiro programa e já foi em rede nacional. Foi legal que nesse primeiro momento a gente conseguiu mostrar para o Brasil a cara de Sergipe e conseguiu fazer com que também isso dentro dessa exibição fosse respeitado. E ali a gente já começou a discutir uma coprodução da TV Brasil para resultar no programa que hoje a gente está prestes a estrear, que é o Estação Periferia, que é um produto feito em Sergipe, mas que vai circular. Pô, bacana. Já tem data como essa? Brasil. Não, porque essas datas caem muito por causa da demanda das pautas. Eu quero saber como surgiu, tanto o de rádio quanto o da TV. Vocês que levaram o projeto e falaram, pô, vamos fazer, ou eles que procuraram e disseram, a gente tem esse espaço para vocês? Então, quando Indira Amaral assumiu como diretora-presidente, na época, a PRP, existia a ideia de criar uma cena sergipana dentro desse quadro. E existiam os espaços lá. Precisava que as pessoas levassem os seus projetos, e vários projetos foram apresentados. Dentro desses aí, o próprio Império Periférico e o Periferia, que era justamente atender a necessidade de dar espaço a uma parte da sociedade que precisava se ouvir, precisava se ver, se referenciar nesses espaços tão importantes que não tinha. Se você não busca atender um público emergente que precisa do espaço automaticamente para se mostrar enquanto multiplicador dessa sociedade, você nega para essa sociedade a relação de respeito entre a questão do grupo étnico que está envolvido, o grupo social que está envolvido, você criar inclusive pontes para aproximar essas pessoas e não muros, para que as pessoas fiquem cada um dos seus lados. E isso é o que existia, era um muro. O que é que você deseja para o cenário do hip hop, para o cenário do rap, para o cenário do grafite, para o cenário do skate, para o cenário, digamos assim, do gueto, sem ser gueto, digamos, aqui em Sergipe? O que é que você, como cara que movimenta esse cenário, o que é que você deseja para essa galera que está aí? Cara, quando eu que está chegando, né? Para a galera que está chegando. São contemporâneos também, tem rapaziada chegando e outros ainda escrevendo essa história. A gente brinca com isso. Quando a gente percebe que a história ela precisa ser contada por nós também, a gente precisa registrar isso. É essa a mensagem que eu deixo para essa juventude. Passar a ser protagonista dela. Tem uma frase que a gente usa muito nas nossas rodas de conversa, que é mais ou menos assim. Penso, logo existo, mas não escrevo o que penso, então metade de mim não existe nesse mundo imenso. Se não é verdade, então me mostra onde conta a minha história, e eu estou sujeito a ser rodapé dos livros de escola sem glória. Mas se é tudo nosso, então me diz por quê. Sou dono da história e deixo um outro escrever, de forma errada, sem sentido ou conhecimento de causa. Se não está certo, aperta o botão de pausa. Acorda pro problema, a fita tem que ser invertida. Quem quer o legado de coadjuvante pro resto da vida? Eu não. Se você não, bata poeira e junta o que sobrou dos destroços. Agora, mais que nunca, pega o papel e o lápis e escreve. É tudo nosso. Você tem que escrever a sua história, entendeu? Se você não escreve a sua história, você sempre vai ser coadjuvante nessa cena. Então, a mensagem que eu deixo pra molecada, seja ela ligada ao hip hop, ao skate, ao esporte, seja ela ligada a qualquer outra área, entendeu? Mas para jovens e não jovens, em um estado de espírito ou de idade, escrevam a sua própria história. Ser coadjuvante é chato demais, né? Não dá para deixar ninguém falar por nós. Pô, cara, obrigado, viu? Eu que agradeço.